Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Porque vinha gente de todos os lugares, de longe, para ouvir a Salomão. A Bíblia mostra Salomão como uma pessoa muito interessante. Viveu basicamente 2 períodos, fora a infância e a adolescência, a respeito do que pouco se é dito a respeito dele. Começou a reinar, foi coroado entre 12 e 16 anos de idade, um adolescente, portanto. Mas ele foi simples, humilde, em não tomar decisões enquanto seu pai vivia. Quando o pai vivia, ele consultava o pai, deixava que a autoridade do pai fosse manifesta. Isso é prova de sabedoria. Um líder inferior não toma decisões na frente de um líder superior, ele consulta. Isso é uma questão clássica e militar, de hierarquia, mas infelizmente na igreja isso nem sempre acontece. Líderes menores querem aparecer e se mostrar, inclusive na frente dos líderes maiores. Isso aí é movido pela carne, o desejo da pessoa de aparecer, ou como diz Salomão, vaidade de vaidades. Isso é que empurra as pessoas. Mas o Salomão foi sábio e principalmente para pedir a Deus sabedoria. Quando ele se assentou no trono e o pai morreu, a coisa apertou e ele viu a grandiosidade daquela obra. Por que Davi não viu a grandiosidade daquela obra? Davi via sim, mas não ligava para isso. Davi não se sentia rei. O rei era Deus, ele era um preposto do Senhor. Quando o assunto era muito complicado, Davi simplesmente não fazia nada, entregava a Deus. Deus, faça, mostre, dirija. Davi entregava a Deus. O Salomão se sentiu verdadeiramente rei e tremeu. E Deus apareceu para ele e ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria para poder governar esse povo, eu preciso. Deus deu sabedoria. Foi um pedido bom? Foi maravilhoso, mas poderia ter sido melhor. Melhor do que pedir sabedoria seria o quê? Pedir: Senhor, seja a minha sabedoria, dirija o povo por mim, seja rei deste povo no meu lugar, e eu vou apenas obedecer. Ser um operacionalizador da tua vontade. Seria melhor, como Davi. Davi não era um homem de estudos, não era tão sábio, não tinha sido um bom pai, um bom esposo, cheio de falhas, mas ele entregava tudo a Deus, e Deus agiu. E o reino de Davi foi maravilhoso, inspirador para todas as outras eras. Mas o Salomão quis ele governar e, humilde, reconheceu que precisava de sabedoria e pediu a Deus sabedoria. Mas essa sabedoria foi utilizada de uma forma não muito espiritual. Uma forma boa, ele fez obras, coisas grandiosas que chamaram a atenção do mundo inteiro. Essas obras de Salomão ficaram famosas na antiguidade e por causa disto, da grande sabedoria que ele tinha, das grandes obras que ele realizou, vinha gente de todos os povos para lhe ouvir a sabedoria e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Eu li 1 Reis 4:34. Salomão pediu sabedoria porque precisava. E, inicialmente, enquanto ele ainda estava mais humilde, ele conseguiu reinar e Deus abençoou o seu reinado. Houve muita prosperidade, fama e a grande oportunidade para que outros povos viessem conhecer o que Deus estava fazendo ali. Realmente, Deus estava fazendo coisas maravilhosas e Salomão podia ter se firmado nisto, ser um grande evangelista
internacional, um proclamador da grandeza de Deus para todos os povos. Ele poderia ter sido isto. No início ele até conseguiu ser e se tornou famoso no mundo inteiro. E vinham pessoas do mundo inteiro a lhe conhecer a sabedoria. Pois é, mas ele não se firmou nisto. E eu quero analisar um pouco esta situação. Salomão teve a grande oportunidade de ser um proclamador da grandeza de Deus para o mundo todo, mas não foi. E toda a grandeza dele, a glória humana que era vista, poucos anos depois aquilo foi tudo destruído, não ficou nada. E eu sempre lembro, para a cultura mundial, para a história mundial, Salomão não representa nada. Não há menção ao grande império de Salomão nos estudos de história. As pessoas sabem quem foi Alexandre o Grande da Macedônia, sabem quem foi Nabucodonosor, quem foram os grandes reis e imperadores do passado, mas as pessoas, através da história universal, as pessoas não conhecem quem foi Salomão. Isso foi apagado. Deus permitiu que toda a glória de Salomão fosse apagada. Muito mais importante do que Salomão foi o que Daniel fez. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e lá ele se tornou importante para os reis e ele prevaleceu sobre todas as adversidades e durou até o reinado da Pérsia. O Daniel foi grande também quando o Império Medo-Persa destruiu a Babilônia. Então ele foi importante para a Babilônia e para o Império Medo-Persa. O mundo todo tremeu diante do Deus de Daniel e depois diante do Deus de Ester e Mordecai também. E assim eu digo que o Daniel, Ester e Mordecai foram muito mais importantes do que Salomão, porque levaram o conhecimento de Deus para o mundo. Salomão teve a grande oportunidade, mas não aproveitou. Ele chamou a atenção para si. Isso me faz lembrar de pregadores que pregam muito sobre si. Eles exaltam o seu ministério, querem ser reconhecidos, famosos, importantes, querem ser convidados e querem que haja publicidade da sua pregação, gostam de viralizar. Eles chamam a atenção para si, para a sua reputação, para o seu eu. Eles não repassam a glória para Deus. O Daniel repassou a glória para Deus. Ester e Mordecai também. Mas o Salomão recebeu a glória para ele. Mesmo assim, Deus permitiu que o mundo todo viesse a ele na sua época. Não teve praticamente grandes consequências. Teve sim alguma. A rainha de Sabá foi a única que viu Deus em Salomão. Os outros viram Salomão e as obras que ele fez, e a grandeza de Salomão e a sabedoria de Salomão. Só isso. A rainha de Sabá, além de tudo isto, viu Deus em Salomão. E ela voltou impactada, e a história diz que ela teve um filho de Salomão, o Menelique, que começou a dinastia que durou até 50 anos atrás, na Etiópia, a dinastia do Menelique. E eles tinham um título, o rei que assentava no trono era o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, era o título que eles tinham lá na Etiópia até o comunismo chegar, até coisa de 50 anos atrás. E desde aquela época, 1000 anos antes de Cristo, até recentemente, por cerca de 3000 anos, a influência de Deus na rainha de Sabá perdurou. Salomão foi um instrumento, mas foi Deus que trabalhou naquela gente toda. E até hoje, em nossos dias, até recentemente, a influência cristã na Etiópia é muito forte. Aquele eunuco que era o
ministro da Economia, da rainha de Sabá, da rainha Candace, na época de Jesus, e o Filipe, que evangelizou aquele homem, ele, convertido, aquele eunuco, levou o evangelho para a Etiópia, e a Etiópia tem uma tradição cristã. A Etiópia tem uma tradição judaica, muitos judeus negros aos montes. Isso traz um problema sério para Israel. Existem muitos judeus negros, mas o cristianismo também entrou através daquele eunuco, e a Etiópia tem Eritreia, junto com a Etiópia, tem uma tradição cristã muito forte por causa daquele eunuco. Ou seja, de alguma forma isso vem desde os tempos de Salomão. Mas o Salomão não teve o cuidado de passar a glória para Deus, e o resultado foi que ele se afastou por completo. Para começar, ele se tornou amigo do Irão, que era um preposto de Satanás aqui na terra. O Irão, rei de Tiro, levou o Salomão para a perdição. E os últimos 20 anos de Salomão foram muito tristes. O seu reinado foi degradante. Ele acabou servindo aos ídolos. Um homem dotado de tanta sabedoria acabou enganado pela sua própria sabedoria e levado para os ídolos. Cuidado você, minha irmã, cuidado você, meu irmão. Não se gabe de ter 20, 30 anos de evangelho, que isso não garante nada. Daqui por diante você pode descer vertiginosamente. Se você não se mantiver humilde, com sede de Deus, e se renovar no Senhor a cada dia, você corre esse risco de, estando em pé, tropeçar, escorregar e cair. Se o Salomão caiu, você pode cair também. Mas é sempre bom lembrar, tudo o que aconteceu com Salomão foi por Deus. Deus fez que tudo aquilo acontecesse, mas apesar de Deus agir, o Salomão não aproveitou as oportunidades e se afastou de Deus. Você está numa posição grande, tem um comércio importante, você tem um cargo elevado, você escreve, você canta, você é uma pessoa conhecida, aproveite para falar de Jesus. Não receba glória para si. Vai ser muito triste no amanhã se você receber glória para si. Este é o caminho do Salomão. Não é este caminho que Deus quer para você também.